A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e com as irmãs. Fica em Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, cada um os outros considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido da figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glorificado seja desculpe, irmãos, o nome do Senhor. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é refletir um pouco sobre a igreja. Eu estou pagando uma cadeira que é Filosofia da Religião. E tem um autor que ele fala sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que a igreja atual, as igrejas que tem hoje, o modelo de igreja que nós temos é muito diferente da perspectiva de igreja que o próprio Jesus tinha e os apóstolos. Por que isso? Porque nós, irmãos, estamos... quando nós olhamos para a igreja, ou melhor, a igreja começou a mudar o seu formato. A gente percebe lá em Atos capítulo 2, que as igrejas, como eram formadas as igrejas? Os gentios, aqueles que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, eles se reuniam de casa em casa. Eles se reuniam na casa do irmão fulano, Beltrano. Eu não estou aqui fazendo apologia aos desigrejados não, viu, irmão? Estou dizendo aqui como que a igreja surgiu em Atos dos Apóstolos. A igreja era o povo. A ideia de igreja são pessoas. Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Né? A igreja está presente. Nós somos a igreja. E as pessoas viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações. E diz que Deus ia acrescentando pessoas a cada dia, conforme a sua vontade e o seu querer. Era isso, era a igreja. Mas a partir ali, já no período ali dos apóstolos, já começou a surgir outros religiosos, outros grupos. Né? Pessoas que se diziam donas da verdade. Né? João, por exemplo, quando escreve a sua carta, ele vai refutar justamente os gnósticos, né? Aqueles que diziam que a matéria era totalmente má. Né? E por isso Jesus jamais poderia ter vindo à Terra, ter surgido aqui em carne, né? Negando a natureza humana de Jesus Cristo. Então várias heresias foram produzidas ali também no período dos apóstolos, né? Já distorcendo a ideia de igreja. Isso é muito interessante a gente perceber isso. Tanto que na hora de fazer o cânon existiam vários livros, então Deus usou pessoas, na sua soberania, usou pessoas para que o cânon fosse formado, para que fosse estipulado e dito, esses livros são inspirados, esses não são, para a igreja ser direcionada, né, através da palavra que realmente era inspirada por Deus. E isso foi surgindo ao longo da história. Quando Constantino assumiu o poder, é bem interessante a gente saber disso, a gente pensar nisso, que quando Constantino assumiu o poder, o número de cristãos era muito grande. Então era uma coisa mais que política. Era muito grande. Então ele falou, poxa, não, vou me tornar cristão
Então, teoricamente, ele se tornou cristão e ele começou a facilitar. A igreja passou já deixou de ser perseguida, facilitou, né, permitiu que as pessoas pudessem cultuar, né, depois foi surgindo outras pessoas e acabou culminando o quê? A religião cristã se tornando a religião oficial. E a partir daí, dessa ideia de poder, né, da autoridade, ele é cristão, então toda a nação, todo o povo vai ter que ser cristão. E aí foram surgindo as autoridades eclesiásticas, né? Eclesiásticas, ou seja, prefeito de uma determinada cidade era alguém da igreja, governador era alguém da igreja, as pessoas que tinham riquezas compravam postos para os seus filhos. Eu quero que meu filho seja padre, então vai lá. O pai pagava e o cara virava padre, virava uma autoridade. Então isso começou a surgir. Então Deus, a partir daí, o Senhor já deixou de ser o centro de tudo. O homem passou a ser o centro das coisas. As pessoas, ao invés de adorar a Deus, começaram a adorar homens, adorar a pessoas. E as pessoas começaram a manipular, né, aqueles que tinham menos conhecimento. E aí um monte de heresia, um monte de coisa foi surgindo no meio da igreja. E a gente chega nos dias de hoje, que não é diferente. Né? Houve uma época, né, aqui no Brasil que poucas pessoas queriam ser pastores. Né? Os pastores eram considerados pessoas mais humildes, não era isso? Mas de repente isso começou a coisa a crescer de uma forma enorme. Nós começamos a ser um grupo muito grande no Brasil e alguém, opa, peraí, por aqui eu posso ganhar alguma coisa. E aí começou a ideia de que o pastor, o homem, a autoridade eclesiástica, e a coisa começou a soberba. O homem começou a ficar soberbo. Então eu sou pastor, eu sou autoridade, eu estou acima de todos, eu sou o seu condutor. O que eu disser para você é verdade, você não vai questionar. E esses mesmos pseudos pastores começaram a oferecer para o povo que é aquilo que o povo quer ouvir. Vocês querem cura? Eu vou oferecer para eles cura. Eu vou ler parte da Bíblia que fala de cura. Você quer prosperidade? Então eu vou ler parte da Bíblia que fala de prosperidade. E assim vai se crescendo. Já foi comprovado aí que nós somos a maioria entre católicos e evangélicos, cristãos no sentido geral, botando aí católicos e evangélicos, nós somos a maioria no Brasil. E o país continua aí, entranhado de corrupção e de violência. Qual é a diferença que o povo de Deus está fazendo? Que diferença é essa? Que povo é esse? Será que estão vivendo o Evangelho? O apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser imitador de Cristo é ser o menor. Jesus ele lavou os pés dos apóstolos para mostrar que você como servo, você como guia, você que vai direcionar o povo, você tem que ser sempre o menor. E a gente vê muita pompa. É muita pompa, é gente comprando casa em Orlando, é gente rica, é gente com apartamento de frente para o mar, líderes de igrejas grandes, enquanto pessoas estão passando necessidades. Que evangelho é esse? Que pompa é essa? Então esses camaradas, eles passam a ser autoridade máxima. E muitos chegam até a questionar o Evangelho. Questionar o Evangelho. As pessoas já não vão mais para as Escrituras. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você consegue perceber o comportamento dessas pessoas. Mas quando você não conhece as Escrituras, você acaba se embrenhando por isso. Você acaba seguindo normas, regras direcionadas por homens e não pela palavra de Deus. Por isso que Isaías 29:13 vai dizer, esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Nós estamos cheios de gente assim. Tem gente que é crente, que é membro de igreja, que faz parte de uma denominação cristã, mas não nasceu de novo. Porque ainda não entendeu o Evangelho.
A gente vê líderes aí, irmãos, com um limousine, descendo de helicóptero, né? Apresentando para o povo uma certa pompa. Porque eu sou filho de um rei, eu não posso me conformar com a miséria. Usando Malaquias 3,10 para falar de prosperidade, mas a preocupação dele não é a prosperidade do povo, é a prosperidade dele. Ele quer os dízimos, ele quer as ofertas e fica amedrontando o povo. Se você não der, o devorador vai vir e você vai se arrebentar. E ainda colocando Deus na parede, porque se o devorador de Malaquias 3,10 ele pode vir na tua casa e devorar tudo, então quer dizer que se eu der o dízimo, então as promessas vão ter que se cumprir na minha vida. E aí entra a teologia da prosperidade. Olha só que maravilha. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia. Se tem um devorador, para quem não dá, então as bênçãos têm que se cumprir para quem dá. E como nós vamos responder isso? Para o irmão que é dizimista, humilde na igreja, desempregado, passando dificuldade. Porque não é assim que as coisas funcionam para Deus. O nosso Deus não é Deus de barganha. Tudo que você for fazer para Deus tem que ser por amor. Tem que ser com liberalidade, como o apóstolo Paulo diz. Tem que ser com liberalidade. Aquilo que propôs no seu coração, de acordo com as suas rendas. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que você vai ficar rico, não. Que você não vai ter problema. Mas os caras estão mais preocupados em manter os seus postos, porque a humildade passa longe desse povo. Esse povo se acha superior a todos. Sobem no púlpito, nariz em pé, senta, levanta, é uma maravilha. É uma maravilha. Eu sou autoridade eclesiástica. Tem muitos irmãos que nem crentes são. Tem muitos que nem nasceu de novo. Por isso que Mateus vai dizer, lá no livro de Mateus, sabe o que diz? Se eu não me engano, desculpa, irmãos. Capítulo 7. Vai dizer que naquele dia muitos chegarão a Jesus e dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, eu orei por demônios foram expelidos, orei por enfermos ficaram curados. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Já pensou, meu irmão, minha irmã, você ouvir isso naquele grande dia? Que você não faz parte da igreja? Porque você era apenas um religioso? Você era apenas um no meio da igreja? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o cristão está perdendo a sua identidade. A gente não consegue mais, para quem não conhece Bíblia, né, se você não conhecer as Escrituras, você não tem como saber mais o que é de Deus e o que não é de Deus. Está tudo muito misturado. Está tudo muito junto. Pastores, líderes, aqueles que deveriam pregar, não estão pregando, estão pisando em ovos, não sobe no púlpito para pregar um evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo. Pregar um evangelho sem olhar para o seu público, sem olhar, sem se preocupar se fulano ou beltrano vai gostar ou deixar de gostar. A Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Nós temos que pregar o evangelho. Mas tem muitos que estão mais preocupados em manter sua posição, a sua autoridade, do que pregar o evangelho. Aí começa a politicagem no meio da igreja. Isso tem acabado com a igreja. Há muita igreja fraca, há muita igreja doente por causa disso. Pastores escolhendo igreja de acordo com o salário que pode oferecer. Ah, é 10 mil lá? É uma briga. O quê? Se bobear, os caras saem até no tapa para ver quem fica lá. Mas aquela igreja humilde. E lá para aquela igrejinha humilde lá, que tem meia dúzia, começar do zero, ganhar um salário mínimo, 2 salários, são poucos que querem. Porque não foram chamados por Deus. Estão mais preocupados com o seu salário do que em pregar realmente o evangelho. Por isso que está desse jeito, irmãos. É por isso que a gente chega na igreja, o povo não consegue, o povo não sabe ser crente. Eu costumo dizer que nós estamos numa geração que não sabe ser crente, não sabe o que é ser cristão, não sabe qual é o seu papel como cristão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Nós estamos aí repletos, irmãos, de líderes que são lobos devoradores. Isaías vai dizer isso, são cães devoradores, que só pensam em si mesmos.
Nós precisamos orar a Deus para que Deus levante pregadores, homens e mulheres de Deus, que preguem o Evangelho, não pensando no que as pessoas vão achar, mas pensando o que Cristo, o que o nosso Deus vai achar de mim como pregador, como homem ou como mulher de Deus. Eu tenho que pregar em tempo e em fora de tempo. João Batista, quando inicia seu ministério, ele começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus, quando inicia seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E hoje a palavra de Deus diz para mim e para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, subsistindo em forma de Deus, irmãos, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não ensinou isso aí. Essa soberba que tem aí não é ensinado por Jesus. Essa soberba que tem aí, tem gente comprando casa em Orlando com o dinheiro do povo. Tem gente usando a igreja como status, como meio de vida, ou então como posição, porque ele acha que é alguém. Ele não lê Bíblia, ele acha que ele é alguma coisa. Ele não é nada. E o pior de tudo, ele acaba induzindo pessoas a acharem que ele é alguma coisa. E na verdade é um anticristo, é um herege, é um atribulado que não deveria nem estar ocupando a posição que está ocupando. A verdade é essa. Muitos falsos mestres, falsos líderes, falsos cristos surgirão. Nós precisamos estar atentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Constantino facilitou. Logo depois, a religião cristã se tornou a religião oficial. Olha que maravilha. A igreja de perseguida passou a ser perseguidora. Olha só que terrível, irmãos. A igreja começou a matar. A igreja começou a queimar pessoas que discordavam delas. Os irmãos sabiam que muitos reformadores mandaram prender pessoas porque discordavam deles? Sabiam disso? Reformadores. Muitos deles. Discordou de mim? Prende. Eu que mando na cidade. É assim. Muitos padres fizeram isso também, né, no passado. Não tem padres, principalmente na região nordeste, aqui onde eu moro. Muitos padres eram autoridade máxima. Mandava prender e mandava soltar. Imagine lá no passado. Como que é? A igreja é a religião oficial, então todo mundo que era contra, mata. Que cristianismo é esse? É um cristianismo sem Cristo. Será que mudou, irmãos? Do século III, século II, século III para cá, século IV, século XV, XVI, XVII. Será que mudou alguma coisa? Será que nós não precisávamos de uma reforma, de uma nova reforma? Alguns seguidores de Lutero criaram os solas, né? Que não foi nem criado por Lutero, na verdade, os solas da reforma. Só a Deus toda a glória, só a Cristo, só as Escrituras, só a fé. Será que nós verdadeiramente estamos só na Escritura, só as Escrituras? Ou será que estamos preocupados, estamos seguindo apenas doutrinas de homens? Precisamos refletir sobre isso. Porque eu e você, nós somos responsáveis por o que acontece na igreja. Nós somos responsáveis. Você é membro da igreja, você é responsável. Você é membro da igreja e o seu líder está pregando heresia e a liderança da sua igreja está fazendo da igreja um negócio dele. É isso? E você está lá, você é responsável. Você é mordomo de Deus. Eu sou mordomo de Deus. Eu sou responsável pelo que acontece na minha igreja. Se eu me omitir de me manifestar, eu me torno culpado. Diz lá, Romanos. Eu me torno culpado. Nós precisamos orar a Deus. Pedir a graça e a misericórdia de Deus para a igreja do Brasil e do mundo. Muitas igrejas estão se fechando. Muitas igrejas estão se transformando em clubes. E pastores não, coaches. Isso se tornou a igreja.
Essa palavra, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que Jesus subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esse Jesus Cristo não serve para esse povo. Paulo, ele chega para Timóteo e diz aqui no versículo 20, ele vai dizer, ó, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, falando de Timóteo, elogiando Timóteo. Aí versículo 21 ele vai dizer, pois todos eles buscam, os falsos crentes ali que estavam ao redor, todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que possamos, irmãos, sermos o diferente. Não é fácil, é uma luta. Vão te jogar pedra. Vão te perseguir. Vão tentar te isolar. Mas você precisa ser o remanescente. Você precisa pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.